Saudações fraternas a todos os nossos amigos, nossas amigas, nossas internautas, nossos internautas que nos acompanham aqui já como de praxe todas as sextas-feiras, nesse nosso trabalho, nessa nossa live, Pétalas de Esperança. É um trabalho sempre com o objetivo de levar a mensagem do Evangelho de Jesus até os lares de todos que estão nos acompanhando ou virão posteriormente também a acompanhar este vídeo que será colocado no canal Consolador Prometido, o canal no YouTube. Vamos trazer o nosso convidado, o nosso querido amigo, nosso amigo Renato Germani, que é trabalhador da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Seja bem-vindo, Renato, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, meu amigo. Boa noite a todos, nossos amigos do Consolador Prometido. Foi um prazer estar convosco. Então, Renato, vou pedir que a espiritualidade amiga te ampare, que os enviados de Jesus se inspirem para que tragas a mensagem do Evangelho, a que te propões nesta noite, para todos nós. Sim, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, então, nós, nessa noite, que possamos, após essa nossa conversa, que possamos ter um pouquinho mais de fé em Deus, fé em Jesus, né? Então, trouxemos esse tema na noite de hoje, a fé transporta montanhas, que Jesus, lá há 2000 anos, disse para seus discípulos, né? Os seus discípulos saíram para fazer curas e levar a boa nova para o povo, e eles vieram e não conseguiram tirar os demônios de uma pessoa. E daí perguntaram, né? Daí Jesus tira, né? Expulsa os demônios, os espíritos maus que estavam naquele ser, e os discípulos vêm em particular com ele e perguntam por que nós outros não podemos tirar, né? E Jesus diz, por causa da vossa incredulidade, por não terem fé, que podiam fazer aquilo. Né? Então, Jesus diz, né, que por causa da incredulidade, por não ter fé. Se tivesses fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, eles removiam até montanhas. Né? Então, aqui nós temos que entender que a fé transporta montanhas no sentido moral, apenas no sentido moral, não na parte material, né? Nós transportar uma montanha física não seria isto, né? Mas sim a montanha de nossas dificuldades, dos nossos defeitos que nós temos que remover de nós e adquirindo qualidades, né? Qualidades boas, fazer coisas boas, fazer o bem, praticar a caridade, né? Então, isso que Jesus quis nos dizer, né? Então, vamos começar com o que significa fé, né? Então, o que quer dizer fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade naquilo que se crê, né? A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, irmãos, mesmo que nós não vejamos, mas nós vamos sentir essa fé, nós vamos ter essa fé, essa confiança. Né? Seguindo, então, a fé ela tem que a fé nos dá esperança, mas com paciência. A fé é sempre calma, como disse aqui o Allan Kardec nesse capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? Que a fé é sempre calma, né? Com esperança, com paciência. Temos que ter a paciência. Eu creio que vou conseguir alguma coisa, né? Ou quero, né, ter uma melhora do meu estado de espírito, né? Eu tenho que ter aqui essa fé em Deus que eu vou conseguir. Fé na espiritualidade superior, nos nossos mentores espirituais, nos nossos anjos da guarda, que nós vamos conseguir. Nós temos que ter esse esforço, né? Não, depende do nosso esforço, depende do esforço de cada um de nós.
Tá? A fé tem que ser com humildade, né? Ter humildade, não com presunção nem orgulho, né? Vaidade, orgulho, esses defeitos que nós temos ainda. Tem que ser humilde, né? Humilde de coração. E o poder da fé, né, está numa ação magnética, meus irmãos. Essa ação magnética vem do quê? Do fluido, que é o agente universal, que é formado de todas as coisas do universo, até o nosso corpo, esse fluido universal. Como as curas de Jesus, né? Jesus, com um grande poder magnético, né, fazia as curas direto, com a ligação direta com Deus, com o Pai, né, Criador. Então, ele curava as pessoas com deformidades físicas, né? Pessoas paralíticas, tudo. Ele fazia, impunha a mão, né? E dizia, tu quer ser curado? Né? E dizia, eu quero, eu creio que eu posso te curar. E ele curava no mesmo instante, por causa dessa ação magnética que Jesus fazia. E que disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. É só ter fé. E nós temos a fé em Deus. Por que nós não vemos, mas acreditamos que ele existe. Pelo quê? Pela sua criação, pela criação do universo, pelas suas obras. Pelas obras de Deus, a gente vem acreditar em Deus. E por quê? Porque ele colocou uma centelha do seu amor em nós. Uma centelha dessa fé colocou em cada indivíduo para nós desenvolvermos. Mas depende do nosso esforço pessoal, né? Até ela se tornar uma fé robusta, né? Uma fé grande. A fé tem tamanho, né? Tem tamanho, sim. Né? Então, fé robusta, tem a fé vacilante, né? Quando estamos vacilando, não temos quase fé. Né? Aqui cabe o exemplo de Pedro. Jesus manda eles ir de barco, atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, como era chamado, né? Um lago, né? É um lago de Tiberíades também, que é chamado, o mar da Galileia. Então, como eles chamavam. E lá pelo meio, eles iam de noite, e viram assim, estava uma neblina, e eles viram um vulto, e se assustaram, achavam que era um fantasma até. Mas Jesus diz para eles, sou eu que estou aqui. Né? Daí, Pedro se animou e viram ele caminhando, né? Jesus caminhando sobre as águas, e pede para ele, mestre, se eu posso ir até você, me ordena que eu vá até você, né? Até o encontro. E ele diz, venha. E ele começou a andar, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, mas sentiu medo das ondas batendo nas pernas dele, sentiu medo e começou a afundar. Daí, ele começa a afundar e pede socorro para Jesus. Jesus puxa ele das águas e diz para ele, homem de pouca fé, ou pequena fé. Né? Ele tinha uma muito pequena fé ainda. Depois, Pedro, quando Jesus foi preso, né? Jesus tinha dito na ceia anterior, né, que antes dele ser preso, que ele ia negar 3 vezes Jesus, né, antes do galo cantar. E ele enxergou o mestre lá no pátio da mansão lá de Caifás, descendo açoitado. Teve uma grande pena horrível. E uma senhora, né, uma mulher, diz para ele, tu é um deles, né? E ele, não é, não conheço esse homem. Foi mais adiante outra pessoa, tu é um deles, né? Tu é Galileu, né? E ele, não conheço esse homem, não sei. Daí, né, mais adiante, o outro interpela ele e diz, tu é um deles, né? E ele nega a 3ª vez. Não conheço esse homem, não sou. E fugindo, né? E daí o galo canta, e ele se lembra que Jesus tinha dito, vais me negar 3 vezes. E o Pedro entra em desespero.
entre desespero, né? Que ele não teve a fé, não teve confiança. E dali, depois, ele começa as obras, né? Começa a Casa do Caminho, começa a ter mais confiança em si. Ali ele estava com a fé vacilante, né? Quando negou Jesus. Depois ele fica com a fé já robusta, né? Quando vai indo ele e o João subindo a escadaria do templo, em Jerusalém, e tem um paralítico sentado e pedindo esmola. E pede para eles, né? E Pedro diz: ouro nem prata eu tenho, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. E o mendigo levantou e saiu correndo, caminhando, correndo, gritando louvores a Deus pelo milagre que tinha acontecido com ele. Ali o Pedro já estava com uma fé robusta, com perseverança, com esperança, com confiança, né? Confiante já. Né? E outro exemplo também de fé, uma fé robusta, a mulher hemorrágica, né? Ela veio uma multidão, assim, empurrando, tudo empurrava Jesus, iam empurrando, e ela, muito fraca, não tem esperança de chegar até Jesus, mas pega e tem uma fé tão grande que ela disse para ela mesma: se eu tocar as vestes de Jesus, eu fico curada. E foi o que ela fez, chegou por trás e tocou nas bordas da veste de Jesus, das vestes, e ela... Daí Jesus diz para Pedro, diz para os discípulos: alguém me tocou. E Pedro ficou: mas como? Todo mundo está te tocando? Não é? Não, porque de mim saiu uma virtude. Pela grande fé que tinha essa mulher. E ele se virou assim e ela diz: fui eu, Senhor. Né? Daí conta que era hemorrágica 12 anos. E ela fica curada na mesma hora. Veja a fé robusta que essa mulher tinha. Outra, centurião, né? Jesus chega está parado à sombra para descansar e chega o centurião de cavalo, chega ali, procura Jesus, pede para Jesus: Jesus, podia curar o meu servo tão amado, que prestigiava muito um servo dele? E ele diz: tá, vamos lá. E ele diz: não, mestre, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Porque eu digo aos meus soldados, que esse centurião comandava 6 soldados, né? Um batalhão de 6 soldados. Eu digo aos meus soldados: faça isso ou aquilo, e não preciso estar junto para isso cumprirem. O Senhor é só pedir para um dos seus anjos, dos seus enviados, e ele será curado. E ele diz para os seus discípulos: em toda a minha caminhada, nunca vi uma fé tão grande como esse centurião. Um centurião romano, né, que era considerado, né, que tinha só fé naqueles santos que eles conheciam, né, como outros, né, não um Deus único. Né? Então, Jesus diz para ele: vai e que teu servo está curado. E vai indo assim, daí um pouco já vem os outros empregados dele, servos, e diz: o fulano está curado. Né? Então, é a fé robusta desse centurião também. Os exemplos que nós podemos dar desta fé. Né? E tem a fé raciocinada. Né? A fé vacilante da incerteza, né? A robusta da perseverança e esperança. A fé raciocinada é a natural, que vem de Deus, que Deus colocou em nós, né? Tendo entendimento, com compreensão de ter esse entendimento. Ela é uma fé natural. Né? E tem a fé cega, que em excesso leva ao fanatismo, nos diz Allan Kardec. Tá? A fé, então, com excesso, nos diz, né? Em excesso nos leva ao fanatismo. Como tem certas religiões que são, né,
se fica nos dogmas assim, aquilo cegamente, ele leva em excesso, vira um fanatismo, né? Sem grandes proveitos. Mas a fé raciocinada é a doutrina espírita é uma fé raciocinada, porque nós entendemos o porquê que acreditamos, por exemplo, na reencarnação. Nós temos certeza que nós vamos viver após a morte do corpo físico. Tá? Então, a fé ela é desenvolvida, como o grão de mostarda, né? Que Jesus dá o exemplo. De uma sementinha, ela plantada ali, ela nasce e ela se torna, lá em Israel, uma árvore frondosa, que agasalha os pássaros, né? Dá abrigo para os pássaros, alimento, fruto. Então, irmãos, é essa fé que nós temos que desenvolver em nós. Agora, ainda mais com esses problemas, né, de pandemia, com problemas de saúde, uma doença que nos afete, um câncer, alguma coisa, nós temos que ter essa fé redobrada, triplicada, ter muita fé. E a fé é da criatura ao Criador, de nós a Deus, para Deus, certo? Não é de Deus para nós, né? Nós que temos que buscar Deus, né? Nós temos que buscar Deus, orar com fé, com perseverança, né? Com esperança e a paciência, né? Tem que ter paciência e esperar. E a fé não se prescreve, irmãos, e não se impõe para ninguém. Não é mesmo que uma receita médica, né, que o médico prescreve para nós, num remédio, né? Então, essa fé tem que ser desenvolvida em nós. Ela vai crescendo de tamanho conforme nós vamos entendendo, nós vamos acreditando, daí nós vamos adquirir essa fé. A melhor definição de fé nós temos no livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel dá a mais perfeita resposta na 354, por poder-se-á definir o que é ter fé. O que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ultrapassou o âmbito da crença religiosa, meus irmãos. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E continua. Conseguir a fé e alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Ele termina dizendo, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Tá? Traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Como Maria de Nazaré, né, quando recebe o anjo Gabriel, ela diz para ela que ela ia receber o Mestre Jesus Cristo, né? E ela diz que se faça na sua serva a vontade do Senhor. Né? Então, se sentir
com humildade, essa humildade de escravo, de servo do Senhor, de nosso Pai que está nos céus. No Evangelho, no capítulo 5, Santo Agostinho, a mensagem, o mal e o remédio do Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só infalível, a fé, o apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a sua mão vos mostrará o sinal da salvação, e o lugar que vós devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente, irmãos. Essa parte da mensagem, ela continua, para quem quiser ler toda, né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho. A fé, então, é o olhar ao céu, olhar para Deus, né? Entrar em comunhão com a espiritualidade superior, com oração, com fervor, com fé, com sincera. A fé é o remédio certo do sofrimento, né? Então, esse é o resumo ali. Né? Na Via de Luz, esse livro, do Emmanuel nos diz, né? Mas os cuidados, está em Marcos, né? Se baseia nesse versículo aqui, do Marcos, capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, né? Nós envolvidos nesse materialismo, entrando em nós, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Daí as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, se tornam infrutífero. Não faz sentido para nós. Ele diz no começo da mensagem aqui, ó, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Tem que se desenvolver em nós, com esforço nosso, de cada um de nós. Qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, nós precisamos do nosso esforço, do nosso querer. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Né? Nós colocar aquela semente, como Jesus nos diz, a semente de mostarda, né? O grão de mostarda. Colocar na terra. Ela começa em nós pequeninha, mas vai se desenvolvendo até se tornar uma árvore frondosa, né? Uma fé robusta. Né? Mas tem que ter os cuidados com essa planta, né? E como diz a mensagem, estaqueada, né? Adubos, vigilância. Nós temos que ter o cuidado. Né? Uma planta, se nós quisermos no nosso jardim se desenvolver, nós temos que adubar, temos que dar água, né? Quando está seca, temos que cuidar dela, para ela se desenvolver. E assim a nossa fé, nós temos que cuidar, termos o cuidado de cuidar essa fé em nós, para ela crescer, se desenvolver e se tornar grande. Na outra mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier por Emmanuel, nesse versículo aqui mas o justo viverá pela fé, irmãos. Está em Paulo, para os Romanos, ele mandou essa carta, ó, capítulo 1, versículo 17. Então, irmãos, ele quis dizer, e muitos se confundiram com esse viverá pela fé. Não é ficar lá, né, cuidando do altar, cuidando do templo, limpando, fazendo essas coisas. Jesus quis nos dizer da fé dentro de nós, a fé íntima nossa, que o fé viverá sempre, sempre vai ser fiel a Deus, fiel a seus propósitos, né?
Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus, a Deus. Ser fiel a Deus. Né? Isso que muito nos falta, muitas vezes, essa esperança, essa fé, a confiança em Deus. Nada acontece para nós sem a permissão do nosso Pai, Deus Criador, Deus que nos criou nosso espírito simples e ignorantes, né? Para sermos um dia anjos. Nós vamos chegar a ser anjos, né? Espíritos puros. Vamos chegar lá pertinho de Deus, vamos estar junto de Deus, conhecer daí seus desígnios, que enquanto nós não tivermos uma elevação espiritual tão grande, de espíritos puros, nós não vamos ter um entendimento melhor sobre Deus. Né? Então, irmãos, nós temos que trabalharmos para esse entendimento, para chegarmos, evoluirmos sempre evoluirmos. Por isso que Jesus nos colocou no mundo, simples e ignorantes, para evoluir. Senão nós não teríamos mérito pelo nosso esforço. E Allan Kardec arrebata dizendo nas obras da doutrina espírita, né, que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vou repetir, irmãos. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente, ou face a face, a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé é inabalável. Por isso que a doutrina espírita nos dá explicações da vida como ela é, da onde viemos, para onde vamos, conforme o nosso comportamento, conforme o nosso proceder, nós vamos ter um lugarzinho melhor. Tá, irmãos? Então, temos que ter fé nesse período difícil que nós estamos vivendo, que nós tenhamos muita fé e que possamos, né, nos ficar fortes, fortalecidos, com uma fé robusta para enfrentarmos as dificuldades do nosso caminho. Eu acho que já está quase acabando o meu horário, se o Ney, a hora quiser entrar, mas eu vou dizer só para finalizar aqui para os irmãos, bem rapidinho. Continuar. Isso. Uma poesia rapidinha do Sombreluz, de Casimiro Cunha. Está no Parnaso de Lentúmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Sombreluz. Vem a noite e volta o dia, cresce o broto, nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura, que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Meu muito obrigado a todos, irmãos, que tomara que eu possa ter colaborado com os irmãos a entendermos um pouco mais sobre a fé. Muito obrigado, irmão. Não, foi muito boa a reflexão, Renato. Realmente é necessário que tu fizesse um alerta, né, para a renovação da nossa fé também. Sim. Especialmente quando tu coloca que fé é confiança. Nós precisamos ter confiança no Criador. Se a gente é pais imperfeitos, não viramos as costas para os filhos, não viramos as costas muitas vezes nem para um estranho na rua que necessita da nossa auxílio. Então Deus jamais, né, vira as costas para as suas criaturas, né, Renato? Jamais. Nós temos uma questão aqui do nosso irmão Fernando. Sim. Vou colocar aqui na tela. Quais os benefícios da fé na saúde, Renato? Quer falar mais um pouquinho a respeito disso aí? Podemos... Olha, temos todos os benefícios. Aquele é comprovado cientificamente até, né, que aquele que ora, que tem fé, ele sara muito mais rápido que aquele outro que não tem fé, que é ateu, que não acredita em nada, né, que não acredita em Deus. Então, aquele que ora sempre vai ter uma melhora bem
recuperação, né, da doença bem mais rápida, bem mais rápida, Ney. E aqui, eu acho, vamos retirar aqui a pergunta, acredito que o Fernando já está refletindo a tua resposta. Sim. E eu sempre penso, Renato, tu voltou a colocar, né? A gente, quando a gente está dentro do templo religioso, a nossa fé é robusta, naquele momento ali. Não, eu prometo que, especialmente nessa época do ano, né? Sim, nós fazemos um monte de promessas naquele momento. E a nossa fé é muito forte quando nós temos dentro do templo religioso. E tu colocasse o caso de Pedro, né? Quando Pedro estava junto com Jesus, a fé de Pedro era forte. Mas bastou ele afastar-se de Jesus, ele teve a fé dele foi vacilante novamente, né? Como tu colocou lá quando Jesus estava sobre as águas e chamou ele, ele a fé vacilante, não permitiu que ele caminhasse sobre as águas. Sim. Né? E depois quando ele nega Jesus, ele tem a fé, ele vacila a fé dele. Mas depois ele olha, quando ele é chamado à tarefa, né, ele olha para o lado, não vê Jesus, olha para trás, não vê Jesus, olha para frente, não vê Jesus. Então aí vem a explosão da fé. A confiança, né? É comigo mesmo. Eu sou capaz. Tem que ser comigo, né? E aí Pedro vai e realiza, né? Foi um dos pilares, né, do Evangelho, né? Sim, bem assim. Então, nós precisamos, né, Renato, ter confiança em nós também. Nós temos que ter confiança em Deus e confiar nas nossas capacidades, né? Todos os apóstolos adquiriram essa fé, né? Porque eles todos saíram a fazer curas, né? Inclusive Tomé, que teve que ver as chagas de Jesus ali, né? E, então, todos saíram a fazer curas, né? Fizeram grandes curas, né? Todos eles. Saíram a pregar a boa nova, né? O evangelho e fazendo curas por todos aqueles países aqui, hoje são países, né? Na volta ali, né? Síria, Egito, Egito e todos aqui, tem mais outros países ali na volta de Israel, né? E faz parte a Turquia, né? Que até Éfeso faz parte hoje da Turquia, né? Onde Maria morou com João, né? Até seu desencarne, né? Até chegar a hora do seu desencarne. Então, toda aquela região ali, eles foram pregar, né? Renato, temos mais uma pergunta aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Como essa fé pode fazer diferença na nossa vida? Como a fé? Fazer toda a diferença, né? Porque ela não deixa incerteza, né? A fé nos traz a certeza de que vamos conseguir, né? Que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Eu quero uma coisa, eu quero para já, né? Para hoje, para amanhã, né? Mas não, é no tempo de Deus. Deus vai dar a resposta dele no seu tempo. Então, nós temos que ter... Por que nós temos que ter a paciência, né? A fé é calma, porque nós temos que ter a paciência, a perseverança, né? A esperança, e ficar esperando que ela vem. Saber esperar, né? Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas é dos desígnios de Deus, né? Conforme Deus quer. E o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, né? Nossa. E eu fico pensando, Renato, as coisas hoje são tudo instantâneas, né? Tudo é café instantâneo na vida. Sim. Então, nós queremos tudo de imediato, e o tempo de Deus é diferente. Deus precisa preparar, né? Até porque nós temos a nossa programação reencarnatória, né, Ney? Então, se nós temos que passar por uma certa doença, nós vamos passar, não adianta estar no nosso karma, no nosso processo evolutivo que nós precisamos. Porque a doença, ela, quando estoura no corpo físico, a alma está se depurando, né? Está ficando alva, está ficando límpida. Então, quando nós voltarmos para o Criador, né? Voltarmos para o mundo espiritual,
nós vamos estar livres daquela doença, daquelas chagas que nós temos, né? Então, vamos nos limpar. Então, E é por isso, nesse momento que tu está falando, Renato, que nós somos chamados a provar a nossa fé, não sim, é? Porque nós podemos ser pessoas que dizemos que temos uma fé robusta, mas diante da provação, da expiação, é que nós temos que comprovar a fé, sim. né, a confiança no Criador. Temos que dar a nossa, como é que se diz? Nosso testemunho. Testemunho, como dizem, né? Testemunho. Testemunhar a fé, né? Antes a gente conversava ali, né? Eu disse que eu tenho muito pouca fé ainda, né? Então, quando eu fui fazer esse tema, né, para vocês, puxa vida, vou fazer esse tema e eu não tenho quase fé nenhuma, né? Assim, ainda a minha fé está pequena ainda, né? Mas Renato, para nós encerrar aqui, então, uma brincadeira. Sim. Tu tem a fé de bully. Porque o que é o bully? O bully onde a gente é de pôr café. Isso, de pôr café. É pôr café. Então, nós não podemos... A nossa fé tem que ser essa confiança, né? Intensa, né? Nos desígnios de Deus nas nossas vidas, né? Isso. Mas eu acredito que a gente vai adquirindo com o conhecer, né? Cada vez conhecendo mais a doutrina, os desígnios, né, de Deus, nós vamos tendo um melhor entendimento, nós vamos crescendo essa fé em nós. Vamos construindo a fé. Construindo. Meu irmão, amigo de tantas jornadas já, né? Nós vamos, então, agradecer a tua presença na nossa live, Renato. Muito obrigado. Foi bastante profunda as colocações que tu trouxesse, e interessante que as pessoas vejam que o Renato, né, Renato trouxe as colocações do Espiritismo, né? É a leitura do Evangelho de Jesus, né? Sim. À luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo. Então, é essa a proposta das palestras, das exposições, das lives espíritas. Então, te agradecemos, Renato, pela tua disposição de aceitar nosso convite. Sabemos que, com certeza, te preparastes para essa tarefa e, da minha parte, cumpristes-a plenamente. Tá, muito obrigado, meu irmão. Tá? Você e todos os amigos que temos aí no Consolador Prometido, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Tá, fique com Deus, um abraço para a tua família e um abraço para todos os amigos queridos lá da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Tá, ok. Muito obrigado, meu irmão. Nossos irmãos que estão aqui conosco, vamos então fazer nossa gratidão, nosso agradecimento, né? Lembrando que nós estamos, todas as famílias, em princípio, todos os lares, quiçá todos pudessem estar preparando o cardápio da ceia de Natal. Mas o nosso cardápio, independente do que colocarmos na panela, sem os temperos desta fé que nosso irmão acabou de falar, ele só vai nos nutrir o corpo. Necessário se faz colocarmos os temperos da nossa fé, a paciência, a resignação, a temperança, a fraternidade, o amor ao próximo, que são temperos indispensáveis. Nem talvez temperos, são alimentos indispensáveis para robustecer a fé, fortalecer a nossa alma, trazer o desabrochar da espiritualidade em nós mesmos. Todos os anos, nesse período, nós nos preparamos para ser Papai Noel, por isso dessa barba crescida. Mas nós esperamos Jesus chegar nos nossos lares e somente quem chega em muitos lares é o Papai Noel. Esquecemos-nos do nosso irmão maior, esse amigo, esse médium de Deus na Terra, que nos acompanha em todas as horas
minutos, segundos da nossa existência, estejamos no plano físico ou estejamos no plano espiritual. Que façamos, agradamos as crianças ainda a fantasia do Papai Noel, mas apresentemos todos os dias aos pequenos Jesus, aquele que disse: venha a mim as criancinhas, que a paz, que a luz maior envolva todas as criaturas ao alcance dessas irradiações mentais, das palavras, dos nossos olhares, dos nossos pensamentos. Busquemos, lancemos nosso pensamento de amor, carregado de vontade firme de que podemos conquistar plenamente a saúde física e a saúde espiritual. Que os lares de todos que aqui estão conosco ou venham assistir depois inundem-se de muita luz, de muita paz, e que assim seja.